Olá, amigo, olá, amiga. Ivan Bin Requena, consultor em aprimoramento e desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro da nossa grande proposta de pessoas plenas, estamos na dimensão da segurança espiritual. E eu gostaria de trazer para você uma reflexão sobre isto, no seguinte sentido: para haver segurança, eu tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que conhecer as suas artimanhas, eu tenho que conhecer as bases das suas ações na realidade. Desconsiderar o inimigo em batalhas que enfrentamos diariamente, desconsiderá-lo enquanto suas forças, suas capacidades, suas estratégias, é um perigo tremendo, porque nós ficaríamos assim desprotegidos. E nós estamos trabalhando justamente nessa questão do pecado como sendo originado pelo inimigo da nossa vida, da nossa existência, e como algo perigoso que está no nosso entorno e muitas vezes, é claro, nos enganando. O pecado, o que é? Como é? Você sabe que as pessoas que querem prejudicar alguém, elas se dissimulam, não é? Elas aparecem de forma dissimulada, mascarada, enganosa, se escondem, não é? Para fazerem um ataque mais eficiente. O pecado é assim. Ele se apresenta muitas vezes de forma agradável, de forma até saudável e benéfica, mas na realidade só traz prejuízos. Por exemplo, o que a mídia traz para dentro da sua casa, a mídia televisiva, a mídia cinematográfica, eles chamam de entretenimento para a família. E o que nós vemos na grande maioria dessas produções é a violência, é a traição, é o ensinar como enganar, como roubar, como matar. Interessante, não é? Grandes atores, grandes atrizes, cenas fantásticas, efeitos especiais magníficos. Isso é tratado pela mídia como entretenimento familiar. E é claro que é uma invasão da sua vida, de forma a prejudicar a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus familiares, da sua própria família. Quanta coisa se ensina contra a família. E nós precisamos ter a percepção bem apurada, de forma a identificar esses males e definitivamente combatê-los. O pecado é dissimulado. O pecado tem uma amplitude maior do que nós imaginamos. É muito bem arquitetado. Vamos entender algumas coisas sobre isso. Quando Caim se levantou contra Abel e desferiu-lhe um golpe mortal, foi ali que nasceu o pecado? O pecado passou a existir naquele momento em que Caim mata o seu irmão? Quando Pedro nega a Cristo 3 vezes, foi ali que ele pecou? O pecado de Pedro passa a existir naquele momento, naquele contexto da negação de Cristo. Quando Judas chega no jardim do Getsêmani e beija a Cristo, o beijo da traição, foi ali que passou a existir o pecado de Judas contra a pessoa do Senhor? Não. O pecado ele tem um contexto e uma amplitude muito maior
do que o ato em si. Nossos desejos sendo trabalhados de forma nociva para lá na frente culminar num ato pecaminoso, já não seriam o pecado? Veja o que diz Tiago 1, versículos 14 e 15 sobre esse assunto. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Veja, quando nossos desejos estão se articulando, já há uma tentação e um pecado em andamento. É incrível como a nossa natureza carnal, ela combate, não é, contra o bem. Paulo dizia muito que eu luto, eu esmurro o meu corpo, porque é uma luta tremenda. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Então Tiago está corretíssimo, inspirado por Deus ao escrever isso. E aí diz assim: depois, havendo a concupiscência, o desejo, não é, concebido, dá à luz o quê? O pecado. O pecado ato. A realização do que previamente se articulou no pensamento. E o pecado, olha só, sendo consumado, passando a existir enquanto ação, gera a morte. Então, prezado amigo, prezada amiga, segurança espiritual requer, sim, muita atenção. Precisamos estar alertas ao que em torno de nós acontece, porque coisas nos chegam para nos desviar do caminho da verdade. Coisas nos chegam assim de forma até atrativa, puxa, parece tão bom, para nos desviar do caminho da justiça. E muitas vezes, por desatentos que estamos, somos enganados e caímos. Olha o que a segurança espiritual é para a sua vida. Depois disso tudo pode surgir uma briga na família, um desentendimento sério. Depois disso tudo que nós arquitetamos em nosso pensamento, dando atenção às insinuações nocivas do pecado, lá no trabalho pode acontecer de nós mentirmos para alguém, enganarmos alguém. Percebe o desdobramento do que a insegurança espiritual vai significar lá na frente? Conheça muito bem tudo o que está ao seu redor e tenha percepção suficiente para entender: isto é muito ruim, isto não vai prestar, isto vai causar problema. Abandonando isso, você abandona isso e se abrace às coisas boas que também estão no entorno. Não permita que os seus desejos, a sua mente seja dominada pelas influências do pecado, porque certamente vai significar um prejuízo para alguém, para você mesmo, para você mesma, para outras pessoas, para familiares, para colegas de trabalho, para a sua organização. O pecado é nocivo, é tremendamente horrível, mas ele se apresenta muitas vezes de forma agradável, gentil, politicamente correta e assim por diante. Deus abençoe você para que você tenha segurança espiritual que venha significar sucesso na sua vida. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, mas o mais importante, minha gente, compartilhe. Vamos divulgar essas orientações.
Muitas e muitas pessoas precisam entender isto, porque às vezes estão lá desorientadas, fragilizadas, e eu tenho certeza que você vai fazer isso. Compartilhe. Até o próximo encontro e muita segurança espiritual para você.